Olá, uma boa noite a você que nos acompanha aí no canal Adventistas Botafogo. Estamos começando agora mais uma live que nós fazemos aí todos os domingos. Nessa noite nós estamos aí com um assunto muito interessante a respeito da comparação entre as escatologias, as principais vertentes, as principais interpretações das profecias bíblicas. E daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu quero aí já lembrar você de curtir esse vídeo, dê aí o seu like, a sua curtida no vídeo, compartilhe com os amigos, com as pessoas da sua rede de contato, e também, se você ainda não segue o nosso canal, clique aí em seguir o canal, ative aí as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal da Igreja de Botafogo, para que você não perca nenhum dos nossos programas, nenhum das nossas lives, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, a sua família também. Nessa noite, aqueles que não me conhecem, meu nome é Jean, sou o pastor Jean, sou pastor aqui na Igreja de Botafogo, juntamente com o pastor Flávio. E hoje nós temos a alegria de receber aqui um amigo, que é o Davi Caldas. O Davi, ele é jornalista, é um estudioso da Palavra de Deus, tem desenvolvido aí vários estudos a respeito de assuntos teológicos, bíblicos, e ele vai se apresentar agora e vai falar um pouquinho dele. Davi, boa noite, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui conosco. Se Boa apresenta noite, aí pastor para Jean. o pessoal, fala um pouco a respeito de você, quem você é, da onde você está falando, da onde que você conta para nós aí, antes da gente começar a entrar no assunto dessa noite. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. O pastor Jean me convidou, né? É uma honra poder estar falando sobre esses assuntos. Daniel e Apocalipse são assuntos que eu gosto muito, particularmente, porque eu me tornei adventista por causa de estudos de Daniel e Apocalipse, né? Eu não sou adventista de berço, eu me tornei adventista tem 8 anos, né? E foi justamente porque eu estudei a Daniel e Apocalipse como pastor, na época que eu estudava no colégio adventista. Então é um assunto que eu tenho muito carinho por ele. Então, é muito bom, para mim é uma honra poder estar falando sobre esses assuntos aqui hoje. Eu sou do Rio de Janeiro, já visitei algumas vezes a igreja de Botafogo, uma igreja muito bonita, gosto bastante dos cultos aí. Mas atualmente eu não moro mais no Rio porque eu me casei, então eu estou morando hoje no Pará, Belém do Pará. Na verdade, Ananindeua, que é uma cidade que fica bem pertinho do Pará, né? Como o pastor já falou, sou formado em jornalismo pela UERJ, né? Tenho 8 anos de adventismo, mas sou cristão de berço, só não fui o primeiro adventista na família, né? Eu participo de um blog, né? Um projeto, na verdade, chamado Reação Adventista, que eu acredito que foi por lá que o pastor me conheceu, né? Que não é um projeto só meu, é um projeto de vários jovens adventistas ao redor do Brasil. A gente se reuniu há uns 4 anos atrás e teve a ideia de fazer um blog a proposta é trazer teologia de qualidade para as pessoas, em especial os jovens, né? Em uma linguagem simples, não simplista, né? Mas que possa alcançar as pessoas leigas da igreja, ou seja, além dos teólogos, né? É um projeto que tem crescido bastante. Hoje a gente está com cerca de 6 mil seguidores. Nós temos grupo, temos canal no YouTube e temos trabalhado aí firme nesse projeto. Deus tem abençoado bastante. Maravilha, Davi, maravilha, muito bom. De fato, o material do canal tem sido de grande qualidade, eu tenho acompanhado. E o assunto de hoje, né, é fruto de um estudo aí que você tem desenvolvido. Já são aí 8 capítulos, né, vamos dizer assim, em que se tem aprofundado, que é a comparação das escatologias, né? A comparação da escatologia, da interpretação adventista dos acontecimentos finais, dos eventos finais narrados aí na profecia tanto de Daniel e Apocalipse, e em comparação com a interpretação que os nossos irmãos evangélicos, protestantes, católicos têm a respeito dos mesmos textos. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós
a respeito da importância desse estudo, né? Da relevância desse estudo. Mas antes, eu quero convidar aí os amigos que estão nos acompanhando para, juntamente conosco, para nós fazermos também aqui uma oração. E antes da gente começar já a entrar aí no assunto, pedimos a presença do Espírito Santo conosco, tá bom? Então vamos orar, você aí na sua casa, como você estiver, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, graça te damos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que é estudar a sua palavra. Queremos pedir agora a direção do teu Santo Espírito, para que o Senhor nos ilumine a mente, nos dê aí a devida compreensão desses assuntos tão importantes para a nossa vida, para a nossa salvação, para o tempo presente que nós estamos vivendo, e que o Senhor, então, use agora, tanto a mim quanto o Davi, e abençoe a cada um dos nossos telespectadores, nossos ouvintes nesse momento, os internautas que nos acompanham, para que, assim como nós, eles também sejam abençoados. Fica conosco, então, agora e que essa live seja para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Davi. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, por que é importante a gente estudar, a gente conhecer a interpretações divergentes, né? Por que alguém pode dizer, mas o importante é que eu conheça a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E, de fato, isso é importante. Mas por que é importante também, necessário, e foi o que motivou você a fazer esse estudo, a gente conhecer também interpretações divergentes, né? Como que pensam os nossos irmãos protestantes, evangélicos, como que pensam os irmãos católicos, qual é a finalidade, a importância desse estudo? Certo. Então, eu colocaria duas questões principais para que a gente faça esse estudo comparativo. A primeira seria uma questão de honestidade intelectual e espiritual. É uma questão própria, né? Todos nós precisamos ser honestos intelectualmente e espiritualmente. Isso significa que a busca pela verdade ela tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer preferência. Então, assim, por que eu creio no que creio? Foi porque os meus pais me ensinaram? Foi porque eu aprendi assim na igreja? Não, eu tenho que crer porque realmente eu tenho boas razões para crer, né? Então, isso demanda estudo, né? Então, a primeira questão é uma questão racional, espiritual, relacionada à honestidade. Dando um exemplo pessoal, eu só me tornei adventista do sétimo dia porque eu tive essa postura de querer buscar a verdade, né? Em algum momento da minha vida eu disse, eu quero estudar as doutrinas adventistas para ver se eles estão falando a verdade. Na época eu não acreditava. Eu não achava que os adventistas estivessem falando a verdade. Mas eu me abri para isso, né? E quando você busca a verdade, né, você não tem se você estiver certo, você confirma aquilo que você já acredita. E isso é muito bom. Se você estiver errado, você vai abandonar algo que na verdade é uma mentira, né? Então foi a aposta que eu fiz na época e ao estudar vi que os adventistas estavam corretos, entendi que eles estavam corretos em relação à análise de Daniel e Apocalipse e pude aceitar essa crença. Então a primeira questão tem a ver com honestidade intelectual e honestidade espiritual, né? E a segunda tem a ver com você saber responder os outros, né? Se você não sabe o que o outro argumenta, você não vai saber jamais respondê-lo, né? As outras pessoas têm as suas crenças, né? Então, vamos dizer que você vai conversar com alguém sobre Daniel e Apocalipse. Aí fulano vai dizer assim, olha, mas eu acredito dessa maneira. Se você nunca ouviu falar no que ele acredita, talvez você tenha dificuldade de responder. Poxa, mas e agora? Como é que eu respondo essa questão? Como é que eu ajo dessa maneira? Então, nós precisamos conhecer, sim, como que os outros pensam para que nós possamos responder, para que nós possamos dizer, olha, conheço como você pensa, mas por causa disso, disso e disso, eu acredito que isso aqui está errado, que a maneira correta é assim de pensar. Então, são essas duas as principais razões de se estudar, de fazer um estudo comparativo, em especial de Daniel e Apocalipse, que é um assunto tão importante, né? Muito bem. Muito, muito relevante isso que você falou, Davi, eu concordo plenamente, até porque a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos, né, e aptos para responder quando a nossa crença, as nossas crenças forem questionadas, né?
Antes da gente seguir, o pessoal está mencionando aqui no YouTube que parece que o teu microfone está falhando um pouco. Acho que talvez seja o ventilador, alguma coisa aí. Puder ajustar aí para a gente dar sequência. Acho que aí vai ficar melhor. Então, dando sequência agora para a gente já ir caminhando aí para a gente começar a entrar no texto bíblico mesmo, eu queria agora que você contasse um pouco quais foram as fontes de pesquisa, dessa pesquisa que você fez, porque você teve que ir em algum lugar, né? E hoje em dia a gente tem muita informação, mas nem toda fonte é confiável, nem toda fonte é de qualidade, né? A maioria das pessoas hoje costumam se informar ali no Google, vão ali no Google e digitam lá uma palavra, e a primeira página que aparece já clica ali e aí já toma aquilo ali como verdade, né? Em tempos de fake news e tantas coisas assim, qual foi a fonte, né? De onde você tirou assim as informações para chegar às conclusões que você chegou e fazer essa comparação da escatologia adventista com a escatologia protestante e católica? E que eu queria que você falasse também e aí já entrasse dizendo quais são as vertentes de interpretação, de como que é feita essa leitura das profecias. Certo. Bom, eu pensei, né, quando eu comecei a fazer essa série, né, em fazer uma comparação das principais vertentes, né, que seriam a católica, né, a protestante dispensacionalista, né, a protestante geral, né, e algumas outras que eu pudesse encontrar, né? Então eu comecei a pegar alguns livros que eu já tinha, adquiri outros, comprei outros, né? Em relação à visão católica, eu utilizei a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia traduzida por católicos, é uma Bíblia muito boa, inclusive. Os teólogos costumam recomendar, inclusive os teólogos adventistas, é uma tradução boa, e ela tem notas de rodapé, né? Então ela fala, todos os livros têm as suas notas de rodapé. Então eu utilizei como fonte, né? Um trabalho confiável, né? E seria a fonte católica, né? Com as interpretações católicas a respeito de Daniel e Apocalipse, né? Em relação aos protestantes dispensacionalistas, eu utilizei como fonte um comentário chamado Comentário Bíblico Moody, né? Um comentário razoavelmente famoso, né? Que possui essa visão dispensacionalista, né? Para quem não conhece, o dispensacionalismo é aquela visão em que se acredita que Deus tratou o seu povo de maneira diferente ao longo de algumas dispensações, ou seja, algumas eras, né? Então, geralmente, os dispensacionalistas eles falam em 7 eras, alguns falam em 9, né? Então, tem a era da graça, a era da lei, são as dispensações, né? E então, muitos protestantes hoje são dispensacionalistas, né? Talvez a maioria. Eu usei esse comentário bíblico que ele tem essa visão dispensacionalista. Em relação a assim, eu usei uma Bíblia chamada Nova Bíblia de Estudo Genebra, né? Que foi uma Bíblia lançada em 1997, né, por calvinistas. Essa Bíblia ela tem também várias notas de rodapé em todos os livros, né? Muitos calvinistas famosos, como por exemplo o Sproul, né? R.C. Sproul, fizeram parte dessa tradução dessa Bíblia e das notas de rodapé, né? Então também é um conteúdo bastante confiável, embora não seja um conteúdo extensivo, né? As notas de rodapé elas são curtas, mas é um conteúdo confiável, né? Eu também utilizei um comentário de João Calvino, né, ao livro de Daniel, que é um comentário muito bom. São 2 volumes, né, e eles dão cerca de, acho que são 400 páginas cada um. 400 páginas. João Calvino ele fez comentários a quase todos os livros da Bíblia, né, incluindo o livro de Daniel. Então eu utilizei esse para poder fazer um comparativo também, saber como que Calvino pensava, né? E é interessante que os calvinistas de hoje muitas vezes pensam diferente de Calvino em relação a algumas questões escatológicas, né? Isso é curioso. É algo que eu não sabia e descobri estudando fazendo esse comparativo, né? Eu também usei como material um livro do Isaac Newton. Eu não sei quem sabe, mas o Isaac Newton ele não foi só um físico, né? Ele foi alguém que era um estudioso de profecias bíblicas, né? Ele era um cristão fervoroso, né?
estudou bastante profecias bíblicas e fez um livro sobre Daniel e Apocalipse, que inclusive não foi publicado quando ele estava vivo, é uma publicação post-mortem, né, de 1733. Né? Então eu também utilizei esse material. Não lembro se eu utilizei algum outro, tá? Mas esses foram os materiais. Ah, sim, lembrei de um. Tem uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Apologia. Parece que o Davi deu uma travada ali. Lá não está muito boa. Ele está tentando reconectar aqui. Vamos fazer mais uma tentativa para ver. Davi, está nos ouvindo? Vamos ver se agora vai. Será que agora vai? Vamos fazer aí mais uma tentativa aí. Os irmãos estão aqui fiéis aqui, continuaram acompanhando aqui. Eu acho que é por causa do assunto, né? Satanás não quer que a gente fale sobre Daniel e Apocalipse. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas temos irmãos aí em oração também que Deus pode mais. Vamos lá. Então vamos avançando aí. Eu queria que você falasse já, continuasse aí falando a respeito das linhas de interpretação que nós temos, né? Qual é o leque? Vamos abrir o leque de possibilidades de interpretação que a gente tem no meio cristão, né? Tanto evangélico, católico, protestante. Quais são as opções que a gente tem as lentes que a gente tem para interpretar, para ver, estudar o livro de Daniel e Apocalipse? Certo. Nós temos basicamente 4 metodologias, né? 4 formas de você interpretar o texto de Daniel e de Apocalipse, né? A primeira forma seria o preterismo, né? O que é o preterismo? É você enxergar a maior parte das profecias de Daniel e Apocalipse como tendo se cumprido no passado, ou seja, na época do profeta, ou um pouquinho depois do profeta, ou um pouquinho antes até do profeta, né? Os cristãos um pouquinho depois do profeta ou na época do profeta. Então, esse é o preteísmo, né? Vem de pretérito, né? Uma outra linha de interpretação, uma metodologia, seria o futurismo, que é justamente o contrário, né? A maior parte das profecias, das predições, elas se cumpriria no futuro. E quando se diz no futuro, é assim, um pouquinho antes da volta de Jesus, né? Nos últimos anos aí da Terra, no finzinho do tempo, né? Então, essa seria a interpretação futurista. Você tem a interpretação idealista, que é uma interpretação que enxerga a maioria dos eventos, em especial de Apocalipse, né, como não tendo um cumprimento na história, nem no passado, nem no futuro, mas seriam, na verdade, as profecias elas seriam ensinos espirituais, né, para a nossa vida, né? Então você pegaria ali, por exemplo, as 7 cartas às igrejas, né? Então elas não teriam nenhum cumprimento na história, elas seriam apenas ensinos espirituais para a nossa vida. Ou você vai pegar ali a luta entre Miguel e Satanás, não seria uma luta de verdade, seria princípios espirituais para a nossa vida. Esse seria o esquema idealista. E, por fim, nós temos o esquema, ou metodologia historicista, né? Como é que funciona essa metodologia? Enxerga-se que as profecias elas foram sendo cumpridas ao longo da história, né? Então, algumas se cumpriram próximo à época do profeta, outras se cumpriram muitos séculos depois e foram se cumprindo, e algumas ainda vão se cumprir, né? Então, você tem ao longo de toda a história um cumprimento profético contínuo. Essa seria a interpretação historicista. Então, você tem esses 4 modelos, as diversas vertentes do cristianismo elas vão se enquadrar sempre em um desses modelos ou fazer uma mistura de mais de um deles. Né? Então, existem aí vertentes que vão pegar um pouquinho do idealismo, um pouquinho do preterismo, outras vão pegar um pouquinho do preterismo, um pouquinho do futurismo. Então, é possível aí uma quinta abordagem, que seria uma abordagem que você Mista, mistura né? as outras. É mista, exatamente. Então, Entendi. são basicamente essas. Entendi. Então, com base nessas abordagens, nessas lentes aí, né, essas vertentes, eu queria começar a gente falando um pouquinho a respeito de Daniel 2. Daniel 2, a maioria dos irmãos conhece, mas para aqueles que não conhecem, tem ali o relato do sonho do rei Nabucodonosor, que era o grande rei de Babilônia, ali do Império Babilônico. Ali, Babilônia agora já estava ali no seu auge, e o rei Nabucodonosor tem um sonho. Nesse sonho ele vê um sonho ali numa estátua, né, uma estátua que ela é formada de vários metais, né, ouro,
prata, bronze, ferro, e os pés era barro com ferro, e aí ele estava ali, como de repente vinha uma pedra, né, como se fosse um meteoro, mas que não era por ação humana alguma, e acertava os pés da estátua e derrubava toda a estátua, e aquela pedra então crescia e se tornava uma grande montanha. E aí o rei ficou assim extremamente angustiado, né, não conseguia compreender o que o sonho significava, inclusive emitiu um decreto de morte para os sábios do reino ali, que se não conseguisse interpretar, e aí Daniel, que nessa ocasião já estava ali no reino da Babilônia e já era um dos sábios do rei, pede então a Deus a interpretação, e ele dá ali a interpretação para o rei, falando ali de que cada pedacinho da estátua se referia a um reino, a um império que viria. Então, nós conhecemos a interpretação adventista, né, a respeito dessa profecia, né, a visão historicista, mas eu queria que você, então, agora, abordando aí as outras linhas de pensamento, você falasse aí o que a gente tem de semelhança, né, de convergência com as outras visões, e o que a gente tem aí de diferente, que nos separa, começando aí por Daniel 2. Vamos começar pelo sonho de Nabucodonosor. Certo. Então, é interessante que, assim, o livro de Daniel Peraí, vamos voltar aqui, na verdade. Eu falei que tem 4 metodologias, certo? Alguém pode pensar assim, então você pode interpretar da maneira que você quiser, você escolhe uma das 4? Não, não é assim que funciona, né? Quem tem que determinar qual a metodologia que você vai utilizar para a interpretação é o próprio texto bíblico. O próprio texto bíblico, ele precisa te mostrar assim, olha, você deve interpretar isso aqui como ocorrendo ao longo da história, ou você deve interpretar isso aqui como ocorrendo só no fim da história, ou na época do profeta. Então, o próprio texto bíblico tem que te dar a diretriz. Interpretação de texto nada mais é do que isso, é você perguntar ao texto o que o texto está querendo dizer, né? O que o autor quis dizer, como que o autor queria que você entendesse o texto, né? Então, acho que é importante deixar isso claro. Então, o nosso trabalho, quando a gente vai fazer uma análise de Daniel e Apocalipse, em especial uma análise comparativa, onde você vai comparar ali metodologias diferentes, é você primeiramente perguntar para o texto o que o texto quer dizer. Né? Quando você pega aí Daniel 2, né, você vai perceber que Daniel 2 ele te aponta uma metodologia, e essa metodologia é a metodologia historicista. Né? Ele mostra lá a estátua, como o pastor bem falou, né? E cada uma dessas partes dessa estátua representa um império e um império sucessivo, ou seja, esses impérios eles seriam um cumprimento sucessivo na história. Então você tem aí o primeiro império que, né, a gente sabe que é Babilônia, que o próprio texto bíblico diz, depois vem o império que sucede Babilônia, que a gente sabe pela história que é a Medo-Pérsia, depois vem a Grécia, depois Roma. Então você vê que é um cumprimento ao longo da história, né? Então o que acontece? Existe uma diferença entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse nesse sentido, porque o livro de Daniel ele tem capítulos que são mais claros em relação a isso. Você olha ali, o próprio texto bíblico está dizendo assim muito claramente, o método é historicista. Né? Então, por causa dessa clarividência do texto de Daniel, que é maior, é mais explícito, ele é mais explicitamente historicista do que o livro de Apocalipse, né? Então, a maioria dos movimentos interpreta de maneira semelhante à adventista. Né? Então você vai ter diferenças? Vai, mas eles começam interpretando de uma maneira muito semelhante. Então você pegando aí o capítulo 2 de Daniel, por exemplo, não tem o que discutir ali. Todo mundo entende mais ou menos da mesma forma. Você tem impérios, os impérios se sucedem, e esses impérios são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os católicos eles são os únicos que interpretam um pouco diferente, né, em relação aos adventistas e os protestantes. Por quê? Eles fazem uma diferença entre a Média e a Pérsia. Né? Enquanto todos os protestantes, né, e os adventistas eles interpretam como um império só, Medo-Pérsia, um império formado por 2 etnias, né, da Média e da Pérsia, mas um império só, os católicos fazem uma divisão. Eles entendem que primeiro veio o Império Medo, depois o Império Persa. Né? Então o esquema deles fica um pouquinho diferente, porque a cabeça de ouro seria a Babilônia,
né? Aí depois viria a média, que seria essa parte aqui, né? Os ombros, né? Essa parte aqui de prata, né? Depois viria a Pérsia, e aí as pernas de ferro que a gente entende como Roma, e todos os protestantes entendem como Roma, os católicos vão entender como a Grécia, né? Então eles tiram Roma da profecia, eles vão só até a Grécia porque eles dividem a média da Pérsia. Os outros protestantes, nesse sentido, interpretam de maneira muito parecida. Interessante isso, interessante isso. Agora, eu imagino que quando chega ali nos 10 dedos ali do ferro misturado com barro, essas divergências ou a multiplicidade de interpretações ela seja um pouquinho maior, né? O que você Sim, fala ali? sim, é um pouquinho divergente pelo seguinte: é, alguns protestantes entendem que os 10 dedos da estátua eles não são um novo império, eles seriam a parte do império anterior, né? Então, os protestantes entendem as pernas da estátua como sendo Roma, como nós, mas aí os pés da estátua seriam também Roma. Então, eles entendem que esses 10 dedos seriam, na verdade, 10 reis dentro do Império Romano, né? Nós, adventistas, entendemos um pouco diferente. Nós entendemos que é um novo reino, né? Ou seria um reino dividido, ou seja, você tem Roma, você tem o fim de Roma, e aquilo ali seria a fragmentação de Roma, ou seja, são os impérios, os reinos que surgem depois de Roma. Né? E a gente sabe que pela história isso realmente aconteceu. Você vai pegar lá no ano 476, o Império Romano se fragmentou por causa das invasões bárbaras. Na verdade, ele já estava dividido, né, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e aí o Ocidente ele é fragmentado pelas invasões bárbaras. Aí dali surgem os países que hoje compõem a Europa. Então nós entendemos que os dedos dos pés da estátua são a Europa. Alguns protestantes entendem como nós, outros não. O João Calvino, por exemplo, ele entendia que os 10 dedos da estátua eram 10 reis dentro do Império Romano. Então, para ele, a profecia terminava em Roma. Né? Só que isso não parece ser muito coerente, e eu explico isso nas análises, porque o texto bíblico claramente leva a profecia até o fim dos tempos. Né? Quando a pedra vem e destrói todos os reinos, essa pedra ela está se referindo à segunda volta de Jesus. Né? O reino é muito, o texto é muito claro em relação a isso. Ele tem ali todas as evidências textuais de que a profecia ela pega toda a história até o seu final. Né? A pedra que vem destrói todos os reinos sem deixar nada. Ou seja, ela não está falando, por exemplo, só da primeira vinda. Alguém poderia dizer, ele está falando da primeira vinda. Não, ele está falando de uma destruição completa de todos os reinos. Ou seja, o reino de Deus se estabelece no sentido mais concreto possível. Né? Jesus voltou. Aqueles reinos viram pó. Né? Então, essa visão de Calvino e de outras pessoas não parece fazer muito sentido com o que o texto bíblico diz. Se encaixa melhor você entender que Roma caiu, e aí você tem a Europa, e aí é outro reino, né? Outra parte da estátua, né? Entendi, Davi. Então, basicamente, assim, a maior parte de Daniel 2, a interpretação ela é muito semelhante, né? Porque o próprio texto ele é historicista na sua interpretação, ele já aponta para a história como sendo o significado ali. Mas aí, agora já a gente caminhando um pouquinho mais, quando a gente chega aqui em Daniel, o bloco ali, Daniel 7, 8, 9, que a gente é um bloco muito importante do livro de Daniel, principalmente para nós adventistas, porque vai lidar diretamente com a nossa origem, né, com a nossa origem do movimento profético adventista, que surge ali do estudo das profecias de Daniel, justamente desse bloco. Eu falo bloco porque os capítulos estão em sequência, a gente entende assim que um tem conexão com o outro, né, que justamente é isso que ajuda a gente a entender e a interpretar ali o texto, quando o Daniel agora ele vai ter ali uma série de outras visões que parece que é uma repetição de Daniel 2, só que agora com mais detalhes, com um aprofundamento maior, como se Deus estivesse revelando agora um pouquinho mais para Daniel as coisas que haveriam de acontecer. Então, Daniel 2 a gente tem uma base ali, o esqueleto, o esboço, o escopo geral, e aí agora Daniel 7 e 8, Deus vai tirando ali recortes, retratos da profecia para aprofundar. E eu imagino
que quando a gente chega nesse bloco do livro de Daniel, aí as divergências elas começam a aumentar, né? Da interpretação adventista para a interpretação clássica aí das demais igrejas. E aí, o que você identificou aí nesse estudo comparativo? O que você identificou de semelhança e diferença nesse bloco de Daniel 7, 8 e 9? Certo. Bom, de semelhança, todos eles continuam historicistas, porque não tem como fugir disso no texto, né? O texto de Daniel 7 é claramente uma explicação e uma ampliação do texto de Daniel 2, né? Onde você vai ter mais uma vez o mesmo assunto, que é a sequência de reinos, então não tem como você fugir disso. Mas como ele é um capítulo que traz mais detalhes, né? Então aí já começa a ter divergências na interpretação desses detalhes, né? Então nós entendemos, né? Nós adventistas entendemos que a visão que tem ali são 4 animais, né? Um leão alado, depois você tem um urso que tem um lado maior que o outro, né? Depois você tem um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e depois você tem um grande animal terrível com dentes de ferro, né? E nós entendemos que são os mesmos. Tá cortando? Tá melhor agora? Nós entendemos que são os mesmos reinos, né? Então você tem ali Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, né? A maioria dos protestantes vão interpretar da mesma maneira, né? Mas aí você tem mais uma vez a Igreja Católica interpretando de maneira diferente, né? Porque assim como no capítulo 2 ela separou a Média da Pérsia, né? Isso não faz muito sentido, aliás, porque Daniel sempre trata Medo-Pérsia como uma coisa só. Ela nunca fala Média e a Pérsia, é Medo-Pérsia, né? E ela, assim como ela faz essa separação em Daniel 2, ela também vai fazer essa separação em Daniel 7. Né? Então ela vai mais uma vez enxergar os animais de uma maneira distinta, né? Onde você acaba tirando Roma do que deveria ser o quarto reino, certo? E aí uma questão interessante é justamente a questão do chifre pequeno, né? Nós entendemos que o chifre pequeno ele surge do quarto animal, que seria Roma. A Igreja Católica ela vai entender que esse chifre pequeno, na verdade, se o quarto animal ali é Grécia, né, porque ela separou para a Média, Pérsia, então o quarto animal passa a ser Grécia, então esse chifre pequeno passa a ser Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um rei grego, né, aí mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, né, e que fez aí afrontou aí o povo judeu, né, durante algum tempo, entrou no templo judaico, profanou o templo, então eles entendem que esse chifre pequeno seria o Antíoco Epifânio, né? Então, justamente por eles fazerem essa divisão entre Média e Pérsia, né, o quarto animal deixa de ser Roma, né, passa a ser Grécia, e aí esse rei, que foi um rei da etnia grega, né, passa a ser o Antíoco Epifânio, né? Então, existe essa diferença, né? Os protestantes continuam interpretando de uma maneira parecida, entretanto, há divergências entre quem seria aquele chifre pequeno. Por exemplo, o João Calvino, ele entendia que o chifre pequeno seria os Césares, né? Ele achava que era um símbolo dos Césares romanos, né? Os imperadores romanos, né? Então ele interpretava dessa maneira. Já vai ter protestantes, né? Por exemplo, os dispensacionalistas entendem que aquele ali é o anticristo, né? Só que eles entendem que isso seria uma profecia que se cumpre no futuro, né? Então seria o anticristo que ainda virá. Ele não aparece ao longo da história, aparece só lá bem no fim. Então essa já é a interpretação deles. Vai ter outros que vão pensar, né, no chifre pequeno como o Antíoco Epifânio. Então existe essa diferença, principalmente em relação ao chifre pequeno. Maravilha, entendi. Então é curioso isso, mas faz sentido, porque se a gente entender aí, acompanhando a história, né, faz sentido que o catolicismo ele não interprete da mesma forma como a gente interpreta ali o chifre pequeno, né, um poder religioso que se levanta de Roma, em consequência, porque estaria basicamente depondo contra si mesmo. E curioso é que muitas igrejas protestantes acompanham essa interpretação de Antíoco Epifânio, né? É comum também no meio evangélico a gente ver essa mesma interpretação,
que, como você bem disse, ela é originalmente católica, porque considera ali o animal terrível, espantoso ali sendo a Grécia, né? De onde surge o chifre pequeno. Bem legal isso. Aqui no nosso chat a gente tem aqui algumas pessoas participando, mandando perguntas, né? E aqui tem o Luiz Dias, ele fala que para ele, na opinião dele, o capítulo 11 de Daniel é o mais difícil de todos. É assim o que ele tem mais dificuldade de compreender, porque tem muitos detalhes e tem coisas ali que estão escritas que já aconteceram, há partes históricas, com partes simbólicas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de Daniel 11. Então, a gente não estava, a princípio, planejado, mas como eu sei que a tua pesquisa abordou também Daniel 11, você explicasse um pouquinho ali como que a gente entende Daniel 11 e dessa questão comparativa também. E o Luiz, ele também pergunta aqui uma indicação de livro que ele possa estudar aí, Daniel 11, que vai dar para ele um panorama legal, aí, uma interpretação boa a respeito desse capítulo. Tá. O capítulo de Daniel 11, ele realmente é o mais difícil de Daniel, né? Eu diria que em Daniel o mais difícil é o 11, e em Apocalipse seria o 8 e o 9, que são das trombetas, né? E esses são os que causam mais dificuldades, inclusive dentro do próprio meio adventista, né? Embora a nossa escatologia ela seja bem quadradinha, né? Ou seja, a maior parte dos pontos todos os adventistas concordam, mas tem alguns capítulos que têm mais de uma interpretação possível, né? E que os teólogos adventistas discutem qual seria a mais plausível, né? Em Daniel 11, as duas que eu considero principais, né, são uma que você pode encontrar no livro do Doucan, do Jacques Doucan. Ele é um teólogo adventista de origem judaica. Ele escreveu o livro Segredos de Daniel. Esse livro ele ainda está para vender na CPB, né? Então você pode achar por lá. Ele tem uma interpretação bem interessante sobre esse capítulo, né? Que é um pouquinho diferente da interpretação, vou colocar aqui, mais tradicional, talvez majoritária dentro da Igreja Adventista, né? Porque a interpretação mais tradicional você vai encontrar no livro do Mervyn Maxwell, né? Que é famosíssimo, né? Que é Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel. Você tem Daniel e tem Apocalipse, né? E essa interpretação mais tradicional, ela vai dizer que o que você tem ali em Daniel são lutas entre reis gregos, né? Do período seleucida, né? Onde você tinha ali a Grécia, ela tinha sido dividida em quatro grandes reinos, né? E aí eles começaram a ter brigas entre si, depois virou dois, aí você tinha os Seleucidas, você tinha, enfim, grupos ali diferentes brigando ali na época do Império Grego, né? Então, a interpretação mais tradicional entende que a maior parte do capítulo fala sobre isso, né? Sobre brigas entre esses reis da época, né? Já a interpretação de Jacques Doucan vai entender que todo o capítulo ele segue a mesma lógica dos capítulos anteriores. Então, ele não vai entrar em detalhes sobre as brigas dos reis seleucidas, né? Ele vai falar sobre Medopérsia, Grécia, Roma, né? E vai partir daí para frente, né? Então, o Jacques Doucan tem uma ideia de que a maior parte do capítulo 11 vai falar sobre, por exemplo, a briga entre secularismo e o próprio catolicismo, né? Que é uma interpretação que, a partir do verso 36 de Daniel 11, já começa a se alinhar, já começa a ser majoritária, né? A partir do verso 36, quase todos os adventistas e os teólogos entendem que ali o que você tem é uma briga entre o secularismo, né? O secularismo, o ateísmo, a questão da Revolução Francesa, contra o catolicismo, né? Que aí você vai ter o rei do sul, o rei do norte. O rei do sul seria uma representação do secularismo, do ateísmo, né? E o rei do norte seria uma representação do romanismo, né? Do catolicismo, né? Então você teria essas brigas aí a partir do verso 36 até o 45. Então é mais ou menos esse panorama, mas é realmente um capítulo bastante difícil. A maioria dos protestantes interpreta como sendo brigas entre os reis gregos, né? Então, a interpretação
mais tradicional do adventismo segue nesse ponto a interpretação dos protestantes, na maioria, né? Mas é um capítulo difícil mesmo. Verdade, verdade. Inclusive, né, até um complemento aí, uma dica para o Luiz, é que no trimestre passado nós estudamos justamente o livro de Daniel, e uma das lições, né, a gente passou uma semana aí estudando a respeito de Daniel 11, e aqui no canal da Igreja de Botafogo, Adventista de Botafogo, se você buscar aí, a gente tem a lição da Escola Sabatina discutindo aí esse ponto de Daniel 11. Também é uma dica legal, e quem sabe até conseguir a lição da Escola Sabatina do trimestre passado para dar uma estudada, que ali tem ali várias dicas ali, inclusive tem muito paralelo com o livro do Ducan que você indicou. Então é importante também. O Tiago Soldani aqui que lembrou isso, e é verdade. A gente tem aqui na live também o Giovanni Elves, ele fala aqui também sobre a abominação desoladora, né? Que Jesus vai falar aí, vai citar lá em Mateus, e eu queria que você falasse também como que o meio protestante, católico, entende essa questão da abominação desoladora. Quais são as interpretações que a gente tem desse texto aí? No catolicismo, você vai ter mais uma vez a interpretação de que a abominação desoladora, que é uma expressão que aparece lá no capítulo 9 de Daniel, né, seria algo relacionado ao antigo Epifânio. Né? Toda a interpretação católica, ela gira em torno, em Daniel, de Antíoco Epifânio. Né? Essa figura, para os católicos, é proeminente. Né? Acredito eu justamente porque a outra interpretação seria a de que são eles mesmos, né? Então, eu acho que eles dão tanta ênfase nisso justamente porque a outra interpretação possível não seria possível para eles. Né? Então, assim, eles colocam tanto o chifre pequeno de Daniel 7, como o chifre pequeno de Daniel 8, como o rei, na maior parte que aparece ali em Daniel 11, como sendo o Antíoco Epifânio. Né? Você vai ter aí alguns protestantes concordando com isso. Né? Aí você vai ter uma divergência entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. No capítulo 7 você tem um chifre pequeno, no capítulo 8 você também tem. Então alguns vão entender que é o mesmo. É o mesmo personagem. Outros vão entender que são personagens diferentes. Por exemplo, o Calvino, eu falei que no capítulo 7 ele via como sendo os Césares. Já no capítulo 8, ele já não acha que é o César. Ele acha que o chifre pequeno do capítulo 8 é o Antíoco Epifânio. Então você vai ter essas diferenças aí. Nas minhas pesquisas, o único que eu encontrei que tem uma interpretação semelhante à nossa em relação ao chifre pequeno seria o Isaac Newton. O Isaac Newton ele tinha uma interpretação predominantemente historicista, né? E aí ele entendia que o chifre pequeno era a Igreja Romana. Né? É o que ele diz, ele entende isso. Né? O chifre pequeno é a Igreja Romana. Então ele vai dizer isso no livro dele. Né? Todos os outros eles têm interpretações assim mais díspares. Alguns acreditam que é o anticristo, né? Mas não acham que o anticristo seja a Igreja Romana. E é interessante, em relação ao Calvino, né, ele achava, né, que o primeiro chifre pequeno do capítulo 7 era o Césares, o segundo era o Antíoco Epifânio. No entanto, em seu comentário a 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que aquele homem iníquo de 2 Tessalonicenses, né, o homem do pecado, era o Papa. Né? Então ele tinha para cada uma dessas figuras uma interpretação diferente. Né? Que diverge de nós. Para nós, todas essas figuras são a mesma, é uma descrição do mesmo ser, na verdade, da mesma instituição. Né? É o papado então, aí, né? Existe essa diferença, o papado, exatamente. Entendi. Bem legal. Assim, no livro de Daniel a gente vai ter aí, tem vários pormenores, várias coisas interessantes no livro de Daniel, e a nossa ideia aqui foi mais assim abordar de forma geral aí os principais pontos de convergência e diferença do livro de Daniel. E agora a gente também quer seguir e falar um pouquinho do livro de Apocalipse, né? Porque para a gente não ficar com análise só em Daniel, porque até mesmo a pesquisa que o Davi fez
ela abarca também o livro de Apocalipse, que também é um livro profético que, segundo a teologia adventista, a gente vai entender que caminha junto aí com o livro de Daniel, são livros que se completam, que conversam entre si. Então, a gente sempre estuda os dois juntos, aí, em paralelo, porque é assim, né, que a gente entende que eles foram escritos para serem estudados. E agora, falando do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse a gente encontra algumas sequências ali de 7, né, Davi? Você tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, e parece que existe uma infinidade aí de interpretações, de visões diferentes no meio protestante, principalmente, e a Igreja Católica vai ter a interpretação dela também. E, novamente, levando em consideração essa questão do historicismo, da gente entender a profecia com base na história, né? E esses que usam, né, os outros métodos, como o preterismo, futurismo ou idealismo, como que eles veem aí? E eu queria começar para a gente organizar aqui os pensamentos, né, para ficar bem didático. Começamos falando sobre as 7 igrejas, né? 7 igrejas que são ali as 7 igrejas da Ásia, onde cada uma recebe uma carta ali, uma mensagem direta de Cristo. Cristo aparece logo ali no primeiro capítulo de Apocalipse, e ele manda essa mensagem a essas 7 igrejas. E aí a gente entende, são igrejas literais que existiam, mas, ao mesmo tempo, na história do cristianismo, cada carta, cada igreja representa um período histórico do povo de Deus sobre a face da terra. Os nossos irmãos católicos, protestantes, eles veem da mesma forma? Como que eles entendem as 7 cartas, aí, as 7 igrejas de Apocalipse? As divergências em Apocalipse são bem maiores do que as de Daniel, né? Como eu falei, Daniel é bem explícito em relação ao método que deve ser usado, que é o historicismo. O Apocalipse não é tão explícito. Entretanto, você tem lá sinais no texto de que você deve interpretar da maneira historicista. Mas vamos lá. Se você pegar os católicos eles tendem a ser preteristas, né? Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, todas as notas ali seguem o preterismo. Então, por exemplo, em relação às 7 igrejas, eles vão entender que eram simplesmente igrejas que existiam na época e eram cartas que precisam ser entregues para essas igrejas. Ponto. Elas não simbolizam nada além disso, né? Então, ou seja, tudo se cumpriu ali, naquele período ali de João. Eram igrejas da Ásia. Eram epístolas comuns, né? Como as de Paulo, as de João, as de Pedro. Era mais uma epístola ali para essas igrejas. Exatamente. No caso, você vai ter aí os futuristas, embora eles acreditem que todas as coisas, a maioria das coisas se cumprem no futuro, eles tendem também a ver as 7 igrejas como cartas normais, né? O máximo que eles fazem é tirar exemplos ali daquelas cartas para a nossa vida, né? Mas eles não entendem como se cumprindo ao longo da história, né? Alguns futuristas até entendem que aquelas igrejas ali, de certa forma, aquelas situações vão acontecer no futuro, mas não são todos, né? Então, nessa parte aí, até mesmo os futuristas tendem a ser mais preteristas, né? Você tem os idealistas, né, que vão entender que tudo aquilo ali foi colocado ali apenas para simbolizar tipos de igreja que existem, né, em todos os tempos, né? Então, assim, existe um tipo de igreja que é como a de Éfeso, existe um tipo de igreja que é como a de Laodiceia, né? Então, seria uma instrução geral para todos, né? Mas também não tem um cumprimento, assim, é algo ahistórico, né? E você tem o historicismo. O historicismo ele vai seguir a mesma estrutura de Daniel, né? Por um monte de razões. Uma das razões é justamente porque os livros de Daniel e Apocalipse estão intimamente conectados. Você tem profecias que acontecem em Daniel que vão se repetir em Apocalipse, você tem assuntos que acontecem em Daniel que vão acontecer também em Apocalipse. O estilo dos 2 livros é o mesmo, é o profético apocalíptico. Então, isso dá um primeiro indício de que você deve interpretar da mesma maneira, né? E existem alguns outros indícios textuais, né? A própria rota que você tem das igrejas, ela é um indício de que aquilo ali deveria ser interpretado como algo que aconteceria sucessivamente na história.
porque a rota das igrejas era uma rota meio que circular, né? Você começando por Éfeso, você ia passar por cada uma daquelas naquela ordem que estaria até chegar à Laodiceia. Você não tinha como furar a ordem, porque senão você teria que voltar. Não daria para você fazer. A melhor rota realmente era aquela. Então, se você tem uma rota sucessiva, significa que você vai chegar a cada igreja em um tempo posterior, um tempo sucessivo. Então, isso é um indício de que aquilo ali era para ser entendido dessa maneira. A mensagem ela chega sucessivamente porque as igrejas são sucessivas, elas se sucedem na história. É linear, né? É um conjunto linear de igrejas. Exatamente. E aí você tem uma série de outras evidências textuais que demonstram que não faz muito sentido você ver aquilo ali só como meras igrejas da época. Por exemplo, o livro de Apocalipse ele não é um livro de estilo epistolar, né? Ele é um livro apocalíptico. Né? Você tem epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, né? Mas o foco daquele livro não era entregar epístola para as igrejas. Né? Então, aquilo aí está dentro de uma série específica que precisa representar outra coisa. Né? Uma outra questão, o livro de Apocalipse ele sempre conduz a eventos que levam ao fim. Certo? Então, é natural que você vá pegar aquela série de igrejas e você vai entender que elas conduzem ao fim. Né? Escatologia é justamente isso, é o estudo das últimas coisas. Né? Então, não faz muito sentido você ter um cumprimento de coisas que, de alguma forma, não vão alcançar o fim. Né? Se você tem ali simplesmente 7 igrejas onde elas são apenas as igrejas literais daquele tempo, aquilo ali não conduz ao fim. Né? Então, não é matéria escatológica, foge ao foco do livro, que é justamente levar ao fim. E é interessante que em Daniel, a primeira visão fala justamente isso, né? O Nabucodonosor tem o sonho e Daniel fala assim, olha, Deus te mostrou as últimas coisas que irão acontecer. Então, o estilo de Daniel, assim como o estilo de Apocalipse, ele tem essa função de mostrar as coisas ao longo da história, levando sempre até o ponto crucial é sempre o fim de todas as coisas, que é quando Jesus volta, você tem o juízo e acaba a maldade, o pecado. Então, esse é o objetivo de Apocalipse. Então, é uma das razões pelas quais faz mais sentido você interpretar de simbólica. Ou seja, existiam aquelas igrejas de fato, elas tinham aquelas características, mas elas não foram escolhidas simplesmente porque João precisava mandar carta para elas. Não. Existia um sentido a mais, elas precisavam simbolizar algo a mais, que é o que o Apocalipse faz. Ele pega coisas para simbolizarem outras verdades maiores. Exatamente. Então, para a gente ser fiel ao contexto, ao estilo literário do livro de Apocalipse, a gente não pode entender essas 7 cartas aí, as 7 igrejas, como sendo meramente cartas literais que foram colocadas num livro que é extremamente simbólico e profético, tem essa natureza muito clara, assim, inquestionável, né? Então, para a gente respeitar e ser coerente com o estilo literário do livro, e quando a gente lê mesmo as cartas, você vai ver que tem vários elementos simbólicos ali que fica difícil a gente imaginar de que eram coisas que estavam limitavam somente a questão literal ali que estava acontecendo, né? Então, até porque se você for analisar uma por uma, você consegue achar paralelo com o períodos da igreja. São paralelos muito claros, eles não são paralelos forçosos, né? Então, isso também é uma evidência, né? Porque seria muita coincidência. Poxa, 7 igrejas encaixam direitinho, né? Você tem a primeira igreja ali, enfim. Então, é também uma das razões. Muito bem. Então, dando sequência, Davi, para a gente ir aproveitando o tempo, aí depois das 7 igrejas a gente tem ali a sequência dos 7 selos, né? Que são ali no capítulo 4 aqui de Apocalipse, a gente tem ali uma visão do trono de Deus, uma descrição ali do trono de Deus, toda a sua glória, e aí então é apresentado um livro, né? Lembrando que o livro bíblico não é o livro que a gente está acostumado, né? Como a Bíblia, assim, né? Indexado, assim, encadernado, mas eram rolos, né? E rolos que eram feitos de pergaminho ou de pele de animais, enfim. E esses rolos, como
não havia muito espaço, então eles eram escritos dos dois lados, né, para aproveitar o espaço, para não se perder nada. E então João vê ali um livro, né, esse rolo, esse pergaminho, que está selado ali com 7 selos, e não tem ninguém que seja digno de abrir o selo, e João fica ali angustiado e tal. E aí vem o anjo falando para ele, não, fica tranquilo que tem alguém que foi digno e ganhou o direito de abrir os selos. E aí começa vir aí a abertura dos selos, e a cada abertura de um selo há aí um acontecimento que nós entendemos ser histórico. Mas e os irmãos que seguem as outras linhas de interpretação? Eles também veem esses acontecimentos históricos, esses selos aí como eventos na história? Qual é a visão a interpretação que eles dão aí para os 7 selos de Apocalipse? Mais uma vez aí você vai ter, né, a Igreja Católica interpretando de uma maneira preterista, né? Então ela vai entender esses selos, na verdade, cada selo ela entende como se fosse um aviso de alguma catástrofe, alguma guerra, alguma coisa, assim como as trombetas, né? E ela vai entender isso acontecendo ali na época do Império Romano, né? Aí é interessante que a Igreja Católica vai ter uma abordagem durante todo o livro de Apocalipse, colocando o mal como sendo Roma, mas a Roma pagã, né? Então, o grande mal ali seria sempre a Roma pagã. Então, até Constantino, né, quando o Estado romano se tornou cristão, né, Roma seria o grande mal dos cristãos, né? Então, o Apocalipse cobria todo esse período, né, e só depois disso tem a volta de Jesus. Então, é basicamente isso. Então, os selos, da mesma forma, seriam enxergados dessa maneira, né, como acontecendo todos ali, né, no passado. Uma dificuldade dessa interpretação católica, né, é justamente o fato de que, se tudo acontece ali no passado, né, então o Apocalipse ele acaba não tendo relevância para o futuro, que é justamente o período quando Jesus vai voltar, né? Então, se o Apocalipse acaba, a maior parte dele ali e acabou, né? Então, todo o resto que aconteceu depois não tem previsão nenhuma, né? Então, fica estranho para um livro que deveria ser um livro, pelo menos é o que o livro diz, né? Sobre as últimas coisas, né? Que foca aí no céu, né? Se você for pegar o final do livro, no final de Apocalipse, vai falar sobre milênio, essas coisas todas, enfim. Então não faz muito sentido. Você vai pegar aí o pessoal dispensacionalista, do comentário Moody, né, de outros lugares, eles já têm a visão futurista, né? Então eles vão entender que esses selos eles acontecem todos no futuro. Então eles também são algum tipo de juízo, alguma coisa que vai acontecer especificamente no futuro, um pouquinho antes de Jesus voltar, né? Então eles empurram todos esses selos para o futuro. E como eles empurram para o futuro, então, geralmente, as análises sobre esses selos, elas são muito generalistas, porque não se sabe o que vai acontecer, né? Futuro é futuro, né? Então, todas as interpretações que eu já tive acesso sobre selos e qualquer outra coisa que é empurrada para o futuro, ela não costuma ser muito detalhista, né? Ela costuma ser mais generalista, né? O pessoal da Nova Bíblia de Genebra, eles já seguem uma linha assim de misturar um pouco as coisas, então eles meio que lançam o seguinte, né? Isso aqui pode ter sido cumprido no passado, mas também pode se cumprir no futuro, talvez as duas coisas. Talvez ele se cumpra no passado, mas como um tipo para se cumprir no futuro também. Então, o pessoal da Bíblia de Genebra gosta dessa interpretação que é bem generalista, né? Ou seja, caberia tudo ali, caberia o preterismo, caberia o futurismo, que também é uma interpretação complicada, porque no fim das contas, se cabe tudo ali, então o Apocalipse não diz nada com nada, né? Você acaba não tendo uma previsão capaz de realmente orientar as pessoas sobre o que vai acontecer, porque pode ser qualquer coisa, pode ser algo que aconteceu no Império Romano, mas também pode ser algo que vai acontecer. Então você acaba ficando desorientado, né? Os idealistas vão entender os selos também como instruções espirituais, né? Não cumpridas na história. A maioria dos cristãos não crê no método idealista, ele é bem
complicado de se defender, né? E você vai ter o método historicista que vai continuar com a mesma estrutura. Então, ele vai entender que, como você tem uma série de 7 igrejas, né, que levam até o tempo do fim, né? Então você vai ter a série posterior como a mesma lógica, né? Assim como é em Daniel, né? Se o capítulo 7 de Daniel ele explica e amplia o 2, e o 8 explica e amplia o 7, né? Então da mesma forma o Apocalipse vai ser assim. Então você tem os selos explicando e ampliando o que acontece ali em relação às igrejas. Quando você coloca em paralelo, você pode fazer isso em casa, né? Você pega, faz uma tabela, coloca as características das 7 igrejas e do lado as características dos selos. Você vai ver que bate tudo, né? As mesmas características que tem nas igrejas, tem nos selos, só que de maneira ampliada, né? Você consegue enxergar isso. Então, você vai ter aí na questão dos selos, mais uma vez, evidências textuais que indicam que elas se indo até o fim. É interessante, Davi, que esse formato circular da gente ler os livros proféticos, né, ele é bem coerente, porque em Daniel a gente tem isso, é muito claro ali as imagens se repetindo, as visões ali, os símbolos eles se repetem de forma mais clara, como você já até abordou. E em Apocalipse também vai ter esse ciclo, né? Porque não é à toa que tem esses grupos de 7, né? Eles são ciclos que falam da mesma coisa, que para você entender você não consegue entender separado, isoladamente dos outros. Você precisa avaliar em conjunto com os demais para que você trace, então, esse paralelo. E falando sobre esse método de interpretação, tanto o preterismo quanto o futurismo, principalmente o preterismo, é um pouco complexo de defender, principalmente quando a gente chega no sexto selo e tem esse gap que para o sétimo selo, né, que tem um intervalo ali que acontece uma série de coisas e que fica difícil você defender, entendendo que tudo isso aí já aconteceu e você tendo que encaixar tudo isso no passado, de fato é complicado, né? Eu não sei nem com muito detalhe, talvez você consiga explicar melhor como que o preterismo tenta encaixar aí esse gap do sexto selo para o sétimo selo, que a gente entende aí que é justamente o momento que a gente está vivendo agora, porque o sétimo selo seria aí, de fato, a volta de Jesus, né? A solução de todos os problemas, algo aí bem próximo da volta de Jesus. Então, e como que eles interpretam aí a questão do sexto selo, principalmente, que acho que é o selo que tem mais detalhes aí no livro de Apocalipse? Eles interpretam de uma maneira bastante generalista, né? Aquela forma assim que você acaba não se comprometendo com nada. E eles usam muito, no caso dos católicos, né, eles usam muito a ideia de tipologia. Então, eles vão pegar muitas vezes coisas, né, que eles vão dizer que aconteceram de certa forma no passado e que vão se repetir no futuro, né? Então, eles vão pegar, por exemplo, os selados, vão dizer que os selados eles têm a ver com algum evento que aconteceu no passado, né, em relação aos mártires de Roma e esse tipo de coisa. E aí, os mártires por Roma pagã, né, e tal, e aí vai lá e jogam uma tipologia. Isso vai acontecer também no futuro, porque isso é um tipo, né? Então, a ideia é sempre você pegar algum cumprimento, alguma coisa que se assemelhe um pouco no passado, né? Mesmo que você não consiga identificar de uma maneira muito precisa, né? E aí depois você joga aquilo ali como um tipo, mas isso aqui também vai acontecer no futuro. Então, qualquer incongruência que você tenha nessa interpretação, ela acaba não chamando muita atenção, porque você não finca assim, de uma maneira muito precisa o que é que aconteceu. Você coloca uma interpretação dupla, enfim. Então, geralmente, eles optam por uma interpretação mais generalista, né? No caso dos 144 mil, Davi, que é um assunto assim que se questiona muito, assim, se fala muito, como que é a visão da interpretação clássica aí, no meio evangélico e católico a respeito desses 144 mil? O que você identificou aí nas suas pesquisas? Certo, né? Todos eles entendem como um número simbólico, né? O que vai mudar na simbologia é o período em que isso acontece, né? Então, o preterismo justamente vai entender isso como uma simbologia para os crentes da época do martírio por Roma, né?
Então, são os crentes, aqueles que andavam com Jesus e tal, mas aconteceu já, e se acontecer de novo é por tipologia, certo? Mas é assim que eles vão colocar. Então, é um símbolo para os crentes em geral. Hoje, a maioria dos protestantes já coloca como algo no futuro, algo que vai acontecer no futuro, né? E aí o que acontece? Esse selo, né, muitos protestantes, isso é uma coisa curiosa, muitos protestantes vão colocar esse selo como se fosse o Espírito Santo, porque você tem duas passagens de Efésio que falam, né, do Espírito Santo como um selo, então muitos protestantes vão colocar como um selo, né? Alguns não vão colocar dessa forma, eles vão colocar como se não significasse nada, como se significasse simplesmente que os selados são pessoas que são separadas por Deus, mas eles não vão tentar identificar o que é o selo, né? Então acabam não dando muita importância. Mas todos eles fazem um paralelo entre o selo de Deus e a marca da besta. Isso é uma coisa curiosa, porque quando você traça esse paralelo, e esse paralelo é válido, né? Ele está na Bíblia, né? Tem evidência textual disso. Você está me ouvindo, pastor? Tá, né? Você tem evidência textual disso. Quando você traça esse paralelo, você acaba percebendo o seguinte, que você não consegue entender a marca da besta se você não identificar o que é o selo, né? Então, alguns cristãos, né, alguns protestantes, né, ao não identificarem o que é o selo, acharem que isso não é importante no texto, acabam ficando numa situação complicada, porque como é que você vai identificar a marca se você não identifica o selo, sendo que os dois têm relação, né? Aquela relação de oposição, né? Um é o oposto do outro, né? Então, eu identifiquei que alguns protestantes eles falham nisso, né? Os próprios católicos também não tentam identificar o selo, né? Mas traçam um paralelo entre o selo e a marca, né? Então, quando você traça um paralelo entre as duas coisas, obrigatoriamente você precisa entender o que são as duas coisas, né? Então, esse foi uma falha que eu encontrei. O pessoal que interpreta o selo como Espírito Santo, né, em geral os protestantes, eles acabam falhando em algumas questões também. Porque, por exemplo, quando você vai ler Apocalipse 7, né, fica claro ali que as pessoas que são seladas, elas são seladas por um anjo, né? Lá no verso 1, um anjo sela os 144 mil, né? E essas pessoas já são servos de Deus, né? O selamento ele é sobre pessoas que já são servos. Assim, os servos de Deus serão selados, ou seja, ele já era servo antes de ter o selo, né? Então isso é curioso, porque se você entender o selo como o Espírito Santo, né? Então o que você está dizendo ali é que você tinha servos de Deus sem o Espírito Santo, que estavam esperando receber o Espírito Santo. Isso não faz muito sentido, né? Que a Bíblia sempre coloca o servo verdadeiro de Deus como já tendo o Espírito Santo, né? Então, isso é uma questão, né? E um outro problema um anjo traz o Espírito Santo para as pessoas, isso é esquisito, né? Porque na Bíblia quem dá o Espírito Santo é o próprio Pai, né? Jesus diz que o Pai vai dar o Espírito Santo, né? Então, você colocar ali no texto o Espírito Santo como sendo selo, você está dizendo que um anjo traz o Espírito Santo. Não faz muito sentido. Faz mais sentido você entender o selo como sendo uma postura, né? Uma crença e uma postura, né? Algo que demonstra publicamente para as pessoas que você pertence a Deus, né? Apenas uma postura consegue demonstrar isso, né? E quando você tem aí o simbolismo da testa, né? O simbolismo da testa ele pode significar duas coisas, né? Ele pode significar algo que é visível, né? Uma coisa na testa é visível, e pode significar algo que é assimilável, né? Algo que é assimilável pela mente, né? E as duas são, aliás, não são mutuamente exclusivas. O simbolismo pode ser as duas coisas, né? Então, se você tem ali uma crença assimilável que demonstra para as pessoas que você pertence a Deus, então nós estamos falando de uma postura. Isso faz todo sentido, né? Porque se a marca da besta vai ser imposta para as pessoas, a marca da besta precisa ser uma postura, né? E se ela é o oposto do selo, então ela precisa ser uma postura que fere alguma coisa, né, que precisa ser assimilável pelo cristão, alguma postura que o cristão precisa ter, né? Alguma ordenança bíblica, algum mandamento bíblico. Nós acreditamos que é o sábado, né? Que é o único mandamento, se você for analisar, o único mandamento que foi esquecido
né, no meio cristão. Os outros mandamentos não foram, né? Mas esse é um mandamento que foi esquecido, né? Então, faz sentido, né, você dizer que um anjo traz esse mandamento, né? Porque um anjo é um símbolo de um mensageiro, né? A gente sabe que quem prega são seres humanos. Então, quando você tem um anjo pregando no Apocalipse, é sempre um símbolo para pessoas. Foi esquecido e adulterado, né? Assim, porque é o único mandamento que, além de ter sido deixado de lado, ele foi de fato mudado, né? Exatamente. Inclusive, né, tem um paralelo aqui com Daniel 7:25, né, onde você vai ter lá o chifre pequeno que muda os tempos e a lei, né? Então, assim, houve uma questão muito pesada na história, né? Onde alguma instituição mudou os tempos e ela se arrogou a ponto de mudar os tempos e a lei de Deus. Então isso precisa ser resolvido, né? Então nada mais natural que isso seja resolvido um pouco antes de Jesus voltar, né? Entendi. E já agora a gente está aí caminhando aí para cerca de 1h30 de live, e para a gente já caminhando agora para o encerramento, eu creio que vai ser algo bem semelhante ao que a gente já abordou agora nos 7 selos, falar também das 7 trombetas, né? Porque elas começam no livro de Apocalipse logo na sequência, né? Quando ali fala do 7º selo, no capítulo 8, e já começa então ali a descrição das trombetas, né? E interessante que, como a gente falava antes dessa questão do paralelo, né, que existe, das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, é que na 6ª trombeta, assim como no 6º selo, também tem um gap aí, tem um espaço maior entre a 6ª e a 7ª trombeta, né? E tanto o 7º selo como a 7ª trombeta parecem apontar para o mesmo evento. Então, por isso que quando a gente fala do método historicista, ele parece ser muito mais adequado à interpretação da profecia do que os demais. Então, eu queria que você continuasse aí a análise, falando também um pouco agora das trombetas, embora, assim, a gente sabe que nas trombetas a gente tem uma dificuldade adicional, porque até mesmo no meio adventista e historicista, né, vamos dizer assim, você tem possibilidades diferentes, pelo menos aí umas 3 possibilidades diferentes de interpretação, considerando o historicismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas possibilidades e de como que o historicismo e o futurismo, principalmente, o idealismo acho que nem compensa muito a gente abordar, porque é uma questão assim que não é muito usual, mas o preterismo e o futurismo, como que eles tentam explicar as 7 trombetas aí? Certo. O preterismo, ele vai, assim, as trombetas no geral, isso aí eu acho que é um consenso, né? As trombetas, elas indicam períodos de guerra, né? Períodos de conflitos, né? A trombeta era um símbolo de anúncio, geralmente anúncio de alguma catástrofe, alguma guerra, né? Nas guerras se levavam trombetas, que é o chamado shofar, né? No hebraico, né? Então tem um consenso de que simboliza isso, né? De fato, quando você vai ler as 7 trombetas, você vê que elas se referem a juízos de Deus, a coisas que acontecem, que são catástrofes, né? Aí o que vai mudar, né, é a interpretação de quando isso aconteceu, né? O preterismo, mais uma vez, vai enxergar isso no passado. Então, se você for pegar aí qualquer livro católico sobre o tema, a própria Bíblia de Jerusalém, você vai ver eles colocando essas trombetas como se referindo a juízos que foram derramados sobre Roma, catástrofes que você teve enquanto Roma perseguia os cristãos e por aí vai. Então, eles colocam aí dentro dessa questão, às vezes puxando tipologias para o final, né, para os tempos finais, né? E eu acredito que eles usam muito de tipologia justamente porque o Apocalipse é um livro por excelência que leva ao fim. Então, se você for tentar interpretá-lo de maneira preterista, você acaba desvirtuando o livro. Então, para compensar isso, eles fazem muito uso de tipologia. Se cumpriu no passado, mas também vai ter um certo cumprimento de certa forma no futuro. Então, eles colocam dessa maneira, né? Mas isso acaba tirando um pouco a importância do livro, né? A maioria dos protestantes opta hoje pelo futurismo. Eles vão entender essas trombetas como sendo uma continuidade dos selos, né? Todos ocorrendo no futuro.
eles acreditam que as trombetas, na verdade, elas são uma continuidade do sétimo selo. Que eu acho que não deu para entender muito bem, porque deu uma falhada aí. Então, de acordo com o que você disse, os protestantes eles não veem como um paralelo, como o historicismo vê, eles veem na sequência, né? Quando termina o sétimo selo, aí começam as trombetas, é isso? Exatamente. Então você tem aí, você tem o sétimo selo, que seria aquele período de silêncio, né? Nós adventistas costumamos interpretar isso como aquele silêncio no céu, ou seja, Jesus vai voltar, então todos saem do céu, o céu fica em silêncio, né? Eles não entendem dessa maneira. Eles entendem que esse silêncio no céu seria um silêncio relacionado ao fato de que vão vir catástrofes sobre a Terra. Né? E aí eles costumam colocar essas 7 trombetas em paralelo com aquelas 7 pragas que você vai ter lá em Apocalipse 15 e 16. Então eles entendem que isso aí seria um paralelo, isso se refere mais ou menos à mesma coisa. Né? Então, são os juízos de Deus no fim dos tempos, um pouco antes de Jesus voltar. É dessa maneira que eles entendem. Né? O historicismo ele vai entender que isso aconteceu ao longo do tempo. Né? Inclusive, o próprio Isaac Newton entendia dessa maneira. Né? Então, ele vai tentar localizar essas catástrofes ao longo do tempo. A dificuldade que nós temos nesse capítulo, descrições elas não são tão precisas. Né? Enquanto você tem na igreja, nas 7 igrejas e nos 7 selos, descrições que se adaptam de maneira muito natural e muito explícita ao que aconteceu ao longo das eras, quando você vai pegar as trombetas, né, você fica um pouco na dúvida, isso aqui pode ter sido isso aqui, mas também se encaixa naquele outro período. Então existe um pouco mais de dificuldade de você conseguir encaixar. Né? Agora, inclusive, Davi, não te cortando só para contribuir com o que você está falando, o Giovanni Elvis aqui, ele cita uma coisa interessante, né? De que os selados nos selos, né, ele está no 6º selo, né? Que você vai ter ali a descrição no capítulo 7 daqueles que recebem um selo. E já nas trombetas, ele está na 5ª trombeta, né? Então, os selados são selados na 5ª trombeta e não na 6ª, como era de se esperar, porque teria esse paralelo. Aí ele pergunta aqui, quem são esses selados aí na 5ª trombeta, né? São os mesmos selados lá no selo, né? No 6º selo? E se são, por que há essa divergência? A gente consegue explicar isso? Existem várias teorias para isso, né? O Maxwell, por exemplo, ele entende que na 5ª trombeta você tem ali uma narrativa em relação ao islamismo, né? Então ele vai falar sobre o período islâmico e tal, e ele vai citar que ali na região, em algumas regiões que o islamismo se apoderou, existiam guardadores do sábado, porque sempre existiram guardadores do sábado ao longo do tempo, né, isolados por aí. Né? Antes de você ter a questão da reforma, depois você tem enfim, você tem um crescimento aí dos guardadores do sábado, mas sempre tiveram guardadores isolados, né? Então, Maxwell vai citar alguns guardadores isolados em alguns países, Albânia, enfim, que você teve o islamismo no lugar, né? E ele vai citar que nesse período esses guardadores do sábado eles foram protegidos, né? Não aconteceu nada com eles. Você teve ali guerras, dificuldades, problemas, mas em geral isso não afetou os sabatistas, você não teve falta de liberdade para essas pessoas. Então essa é uma teoria. Né? Essa interpretação é do Maxwell. Essa é do Maxwell. Essa é do Maxwell, você vai encontrar no livro dele. Você tem também uma interpretação que também é plausível, que é o seguinte, você teria enfoques diferentes, né? Enquanto que no capítulo 7 você estaria o livro estaria enfocando um movimento ostensivo de pregação do sábado, né? que surge aí mais ou menos no século 17, 18, né? Principalmente depois dos mileritas, aí vem o adventismo e tal, então é um movimento ostensivo, né? É uma pregação ostensiva que não existia antes. Antes você tinha guardadores isolados, né? Então, o foco de Apocalipse 7 seria esse. No entanto, o Apocalipse 9 já está enfocando os guardadores isolados de antes. Né?
ou seja, antes desse movimento ostensivo, antes dos adventistas. Eu poderia citar aqui os batistas do sétimo dia. Os batistas do sétimo dia existem desde 1654, né? Então, desde lá você tem guardadores do sábado no período protestante, né? Então, possivelmente, o capítulo 9 está falando sobre os guardadores do sábado anteriores a esse movimento ostensivo de pregação em relação ao sábado. Também é uma possibilidade, né? Afinal de contas, o fato do selamento começar no capítulo 7 não significa que não existia sábado antes, né? O sábado não foi criado ali, ele não foi dado ao ser humano ali, né? Aquilo ali está representando um momento da história que você tem uma pregação ostensiva, onde você vai voltar a ter a guarda do sábado de uma maneira mais extensa, né? Mas isso não significa que não existia antes, teve durante toda a história. Então, você falar em selo antes disso faz sentido. O sábado existia antes disso, né? Então, também é uma possibilidade, né? E aí você vai ter tentativas de ajuste diferentes, né? Se pegar o livro do Doucan, né, ele tem, por exemplo, a visão de que cada trombeta ela acontece entre um selo e outro. Então, você teria entre o selo 1 e o selo 2, você teria a primeira trombeta. Entre o selo 2 e o selo 3, você teria a segunda trombeta. Então, ele coloca dessa maneira. Vai intercalando, né? Ele coloca, a explicação que ele coloca para isso é que a trombeta seria sempre uma resposta ao selo. Faz sentido, a argumentação que ele coloca é uma argumentação interessante. Então você vai ter formas diferentes de você encaixar as trombetas. O que fica claro em todas essas formas diferentes é o seguinte: todas elas são historicistas, né? Todas elas vão desembocar na volta de Jesus. Né? Isso fica claro. Quando você vai pegar lá a sétima trombeta, claramente você tem ali um movimento já no fim dos tempos, né? Você tem a abertura do santuário, você tem todo uma hoste angelical cantando né, o que Jesus fez, o que ele vai fazer, né, como ele venceu. Então você já tem ali já o final dos tempos mesmo, a volta de Jesus. Né? Mas aí você vai ter divergências em relação ao como encaixar isso ao longo da história. Eu queria fazer duas perguntas para a gente encerrar, Davi. Uma pergunta foi que o Luiz colocou aqui a respeito do historicismo, né? Porque assim a gente, como adventista, defende o historicismo. E aí a pergunta do Luiz, ela é bem interessante. E ele diz assim, né? Ele pergunta até que ponto o grande desapontamento de 1844 fez com que o método historicista ele não fosse amplamente aceito pelos protestantes, né? Criasse assim esse preconceito, porque se é algo para nós que faz tanto sentido, casa tão bem, é tão coerente com o texto bíblico, por que a maioria, então, não aceita e não vê e prefere, então, adotar ou o preterismo ou o futurismo? Na sua opinião, assim, você considera que o desapontamento lá de 1844 é a grande razão para que haja esse preconceito, essa resistência com o historicismo, ou você conseguiu identificar aí alguma outra razão? Essa é uma das razões, talvez a mais importante, mas não é a única. Né? Você tem no método historicista, assim como qualquer interpretação correta da Bíblia, né, qualquer abordagem correta da Bíblia, você vai sempre ter pessoas que vão utilizá-la de maneira errada. Né? Então, por exemplo, aí você tem a abordagem da lei. Né? A lei é válida. Correto. É bíblico isso. Mas aí você vai ter pessoas que vão pegar isso e vão distorcer e vão se tornar legalistas. Ou você tem, por exemplo, o pessoal que vai se agarrar à graça. Né? A graça é bíblica, mas aí você vai pegar isso, vai distorcer e vai colocar como uma desculpa para você pecar. Né? Então, você sempre pode pegar algo que é correto e distorcer. Não é diferente com o historicismo. Ao longo da história do historicismo, né, você vai ter pessoas e movimentos que fizeram mau uso do historicismo, tentando encontrar cumprimento histórico em qualquer coisa, né? Tentando imputar ao texto bíblico coisa que o texto bíblico não está dizendo. Então, Forçando a barra, né? Exatamente. É como se eu pegasse hoje, não, o coronavírus é o cumprimento profético de tal profecia. Então, as torres gêmeas são lá, o bode lá de Daniel, igual né? a gente ouvia. Pegar qualquer detalhe
assim, falar isso aqui se cumpriu aqui e tal, né? Então, assim, é o tipo de coisa que é fácil de fazer, né? E que acaba levando ao descrédito, né? E o grande desapontamento, ele acaba sendo uma dessas tentativas errôneas, né? Onde, por algumas interpretações errôneas, você acaba tendo um desapontamento, né? Então, eu diria que foram vários desapontamentos, né? Vários pequenos desapontamentos, né? Que fizeram com que o historicismo caísse em descrédito. E o futurismo, né? Ele vai surgir justamente após esses vários desapontamentos, né? Com uma proposta muito mais tranquila para as pessoas. Porque quando você joga tudo para o futuro, você não tem muito trabalho, né? Tá no futuro, então assim, você não tem chance de errar alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Enquanto está no futuro, não tem problema você defender uma coisa que esteja errada, porque está no futuro, ainda não se cumpriu, né? Então você não vai ter uma decepção, é muito mais cômodo, né, isso, né? E além disso, né, essa visão futurista ela acaba tirando o estigma romano, né? Que eu acho que é algo que também acaba entrando nessa questão, né? O estigma católico, né? A maioria dos primeiros reformadores, né, entendia que o Papa era o anticristo, ou pelo menos um tipo de anticristo, né? Com o tempo, como os protestantes e os católicos passaram a estar em maior tolerância em relação um ao outro, né? Então, você colocar o catolicismo, o Papa, como relacionado à besta, relacionado a isso, começa a pegar mal, sabe? Começa a ser muito pesado. Você fala, poxa, os católicos são tão legais e tal. Então, você tem uma proposta futurista onde você vai tirar Roma do pacote, né? E você vai jogar todas as profecias para o final, você acaba não ficando mal com os católicos, O né? futurismo é mais politicamente correto, né? Vamos dizer assim, se adequa mais a essa questão de uma Sim. união ecumênica, de você aceitar que ó, ninguém tem responsabilidade de nada ainda, vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. E, inclusive, a própria visão majoritária dos futuristas em relação ao anticristo, né, é uma visão que coloca o anticristo como sendo anticristão num sentido explícito, né? Ou seja, ou ele é um satanista, ou ele será um satanista, ou ele será um ateu, ou ele será um secularista, enfim, alguém que vai perseguir cristãos de qualquer forma, né? Então, assim, acaba saindo dessa interpretação a ideia de que ele poderia ser uma instituição apóstata, ou seja, uma instituição que está dentro do cristianismo, né? Então, assim, como que o anticristo não vai ser uma instituição dentro do cristianismo? Essa visão, né, é uma visão muito mais politicamente correta, né? Que aí você tem como colocar todos juntos contra um inimigo comum. Um inimigo satânico, satanista, um inimigo, né, ateísta, enfim, né? Então, eu acredito que isso ajuda, né, as pessoas a não quererem o historicismo. Eu já vi muita gente falando assim, pô, mas você acredita que protestantes falando, pô, você acredita que o papado é a besta? Como assim? Tal. Então, embora, né, muitos reformadores tenham crido nisso no passado, né, passou a ser mais cômodo você não crer. Davi, você citou aí agora a besta, eu vi aqui no chat aqui, o Tiago, a Laísa, que eles estão ansiosos aqui, querendo que a gente comente um pouquinho das bestas ali do Apocalipse 13, né? A besta do mar, que emerge do mar, e a besta que emerge da terra, né? Na interpretação clássica, assim, adventista, né, normal, a gente sempre entende, né, a besta que emerge do mar aí como o poder romano religioso, né, o catolicismo, o papado, e a besta que emerge da terra como sendo aí uma grande nação política que se adequa bem com os Estados Unidos. Falando a grosso modo, é a interpretação geral historicista que a gente faz das bestas. E aí, a galera do preterismo e do futurismo, aí, como é que eles adequam aí essa interpretação das bestas aí? Tanto a besta da terra, a besta do mar e a besta da terra. Sim. Quem foi que perguntou? Foi o Tiago, Soldani e a Laís aqui complementou, falou que ela está querendo saber disso também. O Tiago e a Laís deram sorte, porque eu terminei um texto sobre isso hoje. Eu devo estar postando amanhã, né? Então, eu estou afiado. Mas, então, em relação ao catolicismo,
como eu falei no Apocalipse, eles colocam toda a culpa em Roma pagã, né? E como a ideia deles é que tudo já se cumpriu, né? Então eles enxergam a besta como sendo, num sentido mais estrito, o próprio Nero. E num sentido mais generalista, Roma pagã como um todo. Né? Então você vai pegar Nero como sendo, que ele vai até ser utilizado como um tipo de tirano, né, pelos católicos. Né? Inclusive, os católicos acreditam que o 666 ele é o somatório do nome de Nero, né? Porque no grego e no hebraico as letras elas têm, né, uma equivalência numérica, né? Então existia o hábito de você somar as letras do seu nome para saber qual era o seu número, né? Até chamado, acho que no hebraico, se eu não me engano, é chamado de gematria, isso, enfim. Exatamente, é isso mesmo. Isso. Então o Nero, né? Os católicos acreditam que somando o nome dele em hebraico dá 666. Há muita divergência em relação a isso, né? Porque na verdade, para você fazer da 666, você precisa fazer uma transliteração que não é muito habitual, né? Então é meio que você forçar o texto. Mas enfim, eles acreditam nisso. Então o cumprimento seria Nero no sentido mais geral, seria a própria Roma pagã. Essa seria a besta. Essa seria a primeira besta. Né? Só que aí, estudando as notas dele, do livro da Bíblia de Jerusalém, né, eu notei que existe uma incongruência, né, na interpretação deles, porque eles colocam da seguinte maneira: a primeira besta seria, no sentido geral, Roma pagã, legal. Aí quando eles vão falar da segunda besta, aí eles citam uma passagem em que Jesus diz que haveriam falsos cristos e falsos profetas. E eles dizem que, de certa forma, os falsos cristos seriam a primeira besta e os falsos profetas seriam a segunda besta. Né? Então, eles parecem traçar o seguinte raciocínio. Né? No passado, você tem a primeira besta como sendo Roma pagã. No futuro, você vai ter falsos cristos. Aí, pela lógica, você teria que ter no passado a besta da Terra, simbolizando alguma coisa. Eles não falam o que é. Mas aí, no futuro, você tem os falsos profetas. Né? Então, assim, fica não encaixa, sabe? Fica um buraco ali, né? Mas é basicamente isso. Eles colocam a culpa em Roma, né? E fazem uma interpretação meio generalista. A maioria dos protestantes vão seguir o futurismo, né? E vão entender que a primeira besta vai ser um poder mundial ou uma pessoa. Os futuristas entendem que é uma pessoa, que o anticristo é uma pessoa, né? E que a segunda besta seria um falso profeta no sentido de um bruxo mesmo, um mago, né? Ou uma instituição que o valha, né? E que vai fazer sinais e milagres para esse anticristo, né? Então, assim, é muito comum que as pessoas enxerguem a besta como uma pessoa. Né? Isso é curioso, porque até os calvinistas hoje em dia, né, eu já vi pregações calvinistas onde eles dizem assim, não, é uma pessoa, porque lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala o homem da iniquidade. Então, se é um homem, é uma pessoa. Né? Só que se você for lá em Calvino não concordava com isso. Né? Embora Calvino não tivesse, ele não escreveu nada sobre Apocalipse, que ele dizia que era um livro muito difícil, então ele não se arriscou a escrever, mas ele escreveu sobre 2 Tessalonicenses. E lá ele diz claramente, não, o texto não está falando de uma pessoa, está falando de uma instituição. E aí ele dá as explicações de por que está falando de uma instituição e coloca como sendo a instituição papada. Né? Então, o que me leva a crer que se Calvino escrevesse um comentário de Apocalipse, provavelmente ele ia enxergar a besta como sendo o papado. Né? Mas, assim, no grosso, hoje, pouquíssimas pessoas acreditam que a besta é o papado. Né? A maior parte do mundo protestante acha que isso é uma besteira, né? Que é algo que foi enterrado na história, que os primeiros reformadores acreditavam nisso, porque estavam naquela ânsia de lutar contra o catolicismo, mas que isso se mostrou claramente errado e que provavelmente a besta será um poder explicitamente anticristão, né? E não um poder cristão apóstata. Então é mais ou menos isso. E é por isso que os protestantes e os católicos eles muitas vezes se unem para lutar contra o secularismo, né? Eles
entendem que o anticristo que virá vai ser alguém secularista, não vai ser alguém da religião. E bem legal isso, porque quando você estava falando, e aí a gente vai encaixando as peças no grande quebra-cabeça do grande conflito e da compreensão e da revelação profética que a gente tem, a gente percebe que, de fato, né, é um cenário que está sendo montado e que vai sendo pintado cada dia mais, para que haja, de fato, uma união aí ecumênica em algum momento, para que, de fato, a gente tenha aí um cumprimento profético tal qual o historicismo acredita, né, entende. Então, é bem legal isso. Davi, a gente precisa agora, já passamos aí de 1h40, né, quase 2 horas de live, e eu queria agora que você fizesse uma palavra final aí, um encerramento. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aí a sua presença. Desejo que Deus continue abençoando os seus estudos. Quem quiser, aqui a gente falou assim de uma forma muito geral, porque o tempo, de fato, não é suficiente para a gente entrar em detalhes, mas o Davi ele tem uma página lá do Reação Adventista, ele já mencionou aqui no início. Se você quiser deixar o endereço aí da página, como é que faz para achar, vai no Facebook, vai no Google, explica aí, porque lá você vai ter acesso a todos os artigos aí, o estudo que o Davi fez aí é bem exaustivo, de todas essas comparações que a gente abordou aqui, até mais, né, que não foi falado, e aí você vai conseguir ter uma noção melhor daquilo que a gente falou aqui. Aqui a nossa ideia foi justamente aguçar a curiosidade, o interesse pelo estudo das profecias, porque a gente entende que o estudo da profecia ele vai de fato contribuir para nosso fortalecimento espiritual, para nosso reavivamento espiritual, para o nosso preparo para a volta de Jesus, porque muito mais, né, o objetivo aliás, esse não é o objetivo da profecia, né, marcar uma data para a volta de Jesus, ficar apontando isso ou aquilo como sendo o cumprimento profético, forçando aí situações para dizer que, olha, Jesus está voltando e assim, indiretamente, continuar marcando uma data para a volta de Jesus. Esse não é o nosso objetivo, a gente não entende a profecia assim, a gente entende a profecia como uma ferramenta de reavivamento espiritual, que é para isso que Jesus deixou, para que a gente fosse motivado espiritualmente, né? Teve até uma irmã que comentou aqui no chat, falou, mas se eu não entender nada disso aí, eu não vou ser salvo, eu preciso entender tudo isso para ser salvo? Não, você precisa crer em Jesus e aceitá-lo como seu salvador para ser salvo, né? É isso que nós cremos e pregamos, a justificação pela fé. Mas o estudo e a compreensão profética, ele vai dar para nós uma segurança, uma clareza melhor de entendimento, de fortalecimento espiritual, para que a gente consiga ultrapassar todos os desafios que nós estamos vivendo e que ainda virão, que nós sabemos que virão profeticamente, antes de Jesus voltar. Então, essa é uma ferramenta, né, fundamental que Jesus nos deixou para que a gente esteja preparado para enfrentar aí todos os ataques que o povo de Deus vai sofrer. Então, Davi, eu te agradeço, desejo aí todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, aí, o seu casamento, o seu trabalho, e queria que então você deixasse uma mensagem final aí e logo em seguida fizesse a oração para nós. Pode ser? Certo, certo. Eu agradeço muito pela oportunidade, né? E eu vou terminar falando um pouquinho do que eu comecei falando no início, né? Eu disse que eu me tornei adventista por causa de estudos de Daniel e Apocalipse, né? E assim, quando eu não sabia nada de Daniel e Apocalipse, eu sentia medo, né? Que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Se você não sabe, você tem medo do desconhecido, né? Você vê lá aquelas bestas e trombetas e selos, você fala, meu Deus, o que isso significa? Né? Você sente medo. Depois que eu estudei e consegui entender, né, eu nunca mais tive medo. Né? Você sente justamente o que o pastor falou, segurança. Você olha para. É muito legal você olhar para o Apocalipse, para Daniel, você lê e você entender o que você está lendo. Né? Você entender, você olhar para a história, você vê que tem cumprimento histórico. Né? E, assim, a Bíblia ela nos diz o seguinte, que muitas vezes o povo se não tiver profecia, ele perece, né? A profecia ela serve justamente para isso, para você ver o cumprimento dela na história e você ver o quanto que Deus está no controle de tudo. Né?
gente está no meio de uma pandemia e às vezes bate aquele desespero, e agora o que vai acontecer? Mas quando a gente olha para Daniel e Apocalipse, a gente olha para o que já aconteceu, né? A gente diz assim, não, Deus está no controle. Ele foi fiel ontem, ele está sendo fiel hoje, ele vai ser fiel amanhã. Então, estudar Daniel e Apocalipse é uma bênção, né? As pessoas acham que até usam o nome Apocalipse, né, como algo ruim, né? É o Apocalipse, é o fim e tal. Mas, na verdade, o Apocalipse e Daniel são livros de esperança, né? Eles são livros para a gente ler, estudar e ver como que Deus está no controle de tudo. E quando você compara as visões, né, das outras vertentes, né, pelo menos essa foi a minha experiência, você fica muito mais seguro. Porque você analisa e você fala assim, não, faz sentido o que eu creio. Né? Eu fazendo esse estudo, eu olhei e falei assim, não, realmente, a gente está sendo fiel ao que está escrito na Bíblia. Né? Eu fiz a análise, eu fui buscar, eu fui fazer a comparação. E eu saí dessa comparação muito mais convicto daquilo que eu já cria. Né? Então, o que eu gostaria de deixar para todos os que estão assistindo é justamente isso. Estudem Daniel e Apocalipse. A gente tem, felizmente, né, na nossa igreja, um incentivo muito grande a estudar esses livros, algo que você não encontra em outras igrejas. Eu, antes de ser adventista, não encontrava quem desse uma relevância tão grande a esses livros, e dentre os que davam relevância, que explicassem de uma maneira tão correta, tão precisa, tão compreensível, né? Então, aproveitem isso, né? Peçam estudo na Novo Tempo, estudem, metam as caras em Apocalipse e Daniel, comprem livros, né? Eu citei aqui o Doucan, Jacques Doucan, Segredos de Daniel, eu citei aqui o Mervyn Maxwell, né, com uma nova era segundo as profecias de Daniel e Apocalipse. Tem também o Apocalipse verso por verso, o Daniel verso por verso, tudo isso. Se você jogar lá na CPB, Apocalipse Daniel, você vai encontrar um monte de material. Isso para comprar, né? Você indo no Novo Tempo, você pega estudo de graça, em geral nas igrejas você tem. Então, assim, estudem Daniel e Apocalipse, porque são livros que quando você entende, você se sente bem, você se sente seguro e você pode se preparar para aquilo que virá. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal. Certo? Vamos orar, então? Querido Deus que está nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de conversar sobre a Tua palavra, de conversar sobre Daniel e Apocalipse, que são livros tão importantes, obras tão relevantes, principalmente para os nossos dias de hoje, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a cada um que assistiu, não puderam assistir, abençoe suas famílias, proteja e prepare cada um de nós, Senhor, para a tua breve volta, Senhor. Queremos estar de pé e de branco, puros, Senhor, quando o Senhor voltar, Senhor, para subirmos com o Senhor nos ares, Senhor. Abençoa cada um aqui presente, abençoa também a igreja de Botafogo, abençoa o pastor Jean, abençoa, Senhor, cada um que tem colaborado para pregar o teu evangelho, para ensinar a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.